Cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos. E depois de encorajá-los, se despediu e partiu para a Macedônia. Viajou por aquela região, encorajando os irmãos com muitas palavras. E por fim chegou à Grécia, onde ficou 3 meses. Os judeus fizeram uma conspiração contra ele quando estava embarcando para a Síria. Por isso decidiu voltar pela Macedônia. Foi acompanhado por Sópatro, filho de Pirro de Bereia, Aristarco e segundo de Tessalônica, Gaio de Derbe, Timóteo, além de Tíquico e Trófimo da província da Ásia. Esses homens foram adiante e nos esperaram em Troade. Navegamos de Filipos após a festa dos pães sem fermento. E 5 dias depois nos reunimos com os outros em Troade, onde ficamos 7 dias. No primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão, e Paulo falou ao povo. Pretendendo partir, no dia seguinte continuou falando até a meia-noite. Havia muitas lamparinas no piso superior, onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do 3º andar ao chão. Quando o levantaram, estava morto. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou. Não fiquem alarmados, ele disse. Ele está vivo! Então subiu novamente, partiu o pão e comeu. Depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora. Levaram vivo o jovem, o que lhes deu grande consolação. Quanto a nós, fomos até o navio e embarcamos para Assos, onde iríamos receber Paulo a bordo. Assim ele tinha determinado, tendo preferido ir a pé. Em Assos, o recebemos a bordo e fomos até Mitilene. No dia seguinte, navegamos dali e chegamos de fronte a Aquio. No outro dia, atravessamos para Samos e um dia depois chegamos a Mileto. Paulo tinha decidido não aportar em Éfeso para não se demorar na província da Ásia, pois estava com pressa de chegar a Jerusalém, se possível, antes do dia de Pentecoste. De Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando chegaram, ele lhes disse: Vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Servi ao Senhor com toda humildade e com lágrimas, embora severamente provado pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem que não hesitei em pregar-lhes toda e qualquer coisa que fosse proveitosa. Ensinei-lhes tudo publicamente e de casa em casa. Testifiquei tanto a judeus como a gregos que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém sem saber o que me acontecerá ali. Eu sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia, não considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Se tão somente pudesse terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou. A tarefa de testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino,
verá novamente a minha face. Portanto, eu lhes declaro hoje que estou inocente do sangue de todos, porque eu não deixei de proclamar-lhes a vontade de Deus. Portanto, cuidem-se. Cuidem-se de vocês mesmos e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos. Pastoreiem a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que depois de partir, lobos ferozes penetrarão entre vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos para si. Por isso, vigiem, vigiem. Lembrem-se de que por 3 anos jamais cessei de advertir a cada um de vocês, noite e dia, com lágrimas. Agora, eu os entrego a Deus. E a palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. Não cobicei a prata, nem o ouro, nem as roupas de ninguém. Vocês mesmos sabem que essas minhas mãos supriram minhas necessidades e as de meus companheiros. Em tudo o que fiz, mostrei-lhes que, mediante o trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras que o próprio Senhor disse. Mas bem-aventurado é dar do que receber. Tendo dito isso, ajoelhou-se com todos eles e orou. Então todos choraram muito e, abraçando-o, o beijavam. O que mais os entristeceu foi a declaração de que nunca mais veriam a sua face. Então o acompanharam até o navio. Depois de nos separarmos deles, embarcamos e navegamos diretamente para Cos. No dia seguinte fomos para Rhodes e dali até Pátara. Encontrando um navio que ia fazer a travessia para a Fenícia, embarcamos nele e partimos. Depois de avistarmos Chipre e seguirmos rumo sul, navegamos para a Síria. Desembarcamos em Tiro, onde nosso navio deveria deixar sua carga. Encontrando os discípulos dali, ficamos com eles 7 dias. Eles, pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Mas quando terminou nosso tempo ali, partimos e continuamos nossa viagem. Todos os discípulos com suas esposas e filhos nos acompanharam até fora da cidade e ali na praia nos ajoelhamos e oramos. Depois de nos despedirmos, embarcamos e eles voltaram para casa. Demos prosseguimento à nossa viagem de Tiro até Ptolemaida, onde saudamos os irmãos e passamos um dia com eles. Partindo no dia seguinte, chegamos a Cesareia e ficamos na casa de Filipe, o evangelista, um dos 7. Ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Depois de passarmos ali vários dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. Vindo ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e, amarrando as suas próprias mãos e pés, disse: Assim diz o Espírito Santo. Desta maneira, os judeus de Jerusalém amarrarão o dono deste cinto e o entregarão aos gentios. Quando ouvimos isso, nós e o povo dali rogamos a Paulo que não subisse para Jerusalém. Então Paulo respondeu: Por que estão chorando e partindo meu coração? Eu estou pronto
para ser amarrado e também para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Como não pudemos dissuadi-lo, desistimos e dissemos: seja feita a vontade do Senhor. Depois disso, preparamo-nos e subimos para Jerusalém. Alguns dos discípulos de Cesareia nos acompanharam e nos levaram à casa de Minasson, onde devíamos ficar. Ele era natural de Chipre, um dos primeiros discípulos. Quando chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago e todos os presbíteros estavam presentes. Paulo os saudou e relatou minuciosamente o que Deus havia feito entre os gentios por meio do seu ministério. Ouvindo isso, eles louvaram a Deus e disseram a Paulo: vejam, irmãos, quantos milhares de judeus creram, e todos eles são zelosos da lei. Eles foram informados de que você ensina todos os judeus que vivem entre os gentios a se afastarem de Moisés, dizendo-lhes que não circuncidem seus filhos, nem vivam de acordo com os nossos costumes. Que faremos? Certamente eles saberão que você chegou. Portanto, faça o que lhe dizemos. Estão conosco 4 homens que fizeram um voto. Tome esses homens. Participe com eles dos rituais de purificação e pague as despesas deles, para que raspem a cabeça. Então, todos saberão que não é verdade o que falam de você, mas que você continua vivendo em obediência à lei.